Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a diferença entre estudo formal do idioma e aquisição da linguagem. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever agora, de forma que você não perca nenhuma das minhas dicas de inglês. Bem, então vamos lá. Qual seria a diferença entre o estudo formal do idioma e o processo de aquisição da linguagem? Basicamente, eu poderia dizer que o processo de aquisição da linguagem é aquele processo por qual todos os seres humanos passam no início da infância, desde o nascimento, até o processo de desenvolvimento da fala. Enquanto o estudo formal é aquele processo em que você passa a partir do momento em que você entra para a escola e começa o seu processo de alfabetização e daí em diante o estudo da gramática e todos os outros aspectos formais da língua. Bom, mas o que é que tudo isso tem a ver com o seu processo de aprendizagem do inglês? A questão é que se você foca somente no estudo formal do idioma, você está impedindo o seu desenvolvimento natural do processo de aquisição da linguagem. Ou seja, se você estuda somente gramática, se você faz somente exercícios escritos, você dificilmente vai conseguir adquirir o idioma. Você só vai estudar um emaranhado de normas, mas não vai passar pelo processo ideal, que é o processo de aquisição da linguagem. Então, como você deve fazer para reparar esse problema? Você precisa dedicar a maior parte do seu tempo de estudo do inglês à atividade de exposição ao idioma, como principalmente o listening. Você precisa ouvir muito inglês acima de tudo, porque afinal de contas é ouvindo que se adquire uma língua. É por esse processo de ouvir muito que os seres humanos adquirem a sua língua materna. Então, por exemplo, existe um momento do aprendizado da sua primeira língua e também do aprendizado de línguas estrangeiras que é chamado de silent period. Em português seria literalmente período silencioso, que é um período em que todos os seres humanos, quando estão aprendendo a primeira língua ou aprendendo uma segunda língua, eles passam bastante tempo observando o idioma, ouvindo o idioma, mas ainda produzem pouco, falam pouco, se expressam pouco. Então, isso é natural na sua primeira língua, na sua língua materna. Isso acontece com todos os seres humanos a partir do momento do nascimento até desenvolver a fala. Então, se você faz somente atividades escritas, se você estuda somente gramática, você está privando, você está se privando desse processo natural de aprendizagem. Então, é fundamental você ter um processo, uma rotina bastante sólida, bastante intensa de atividades de listening, para que você passe por esse processo natural de aquisição da linguagem. Caso contrário, você está indo na contramão do processo, e pode ser por isso que você talvez tenha dificuldade em aprender o idioma, porque você está literalmente estudando as regras, o aspecto formal do idioma, e não adquirindo o idioma. É importante você entender que língua é uma atividade cognitiva, não é uma atividade racional, tal como matemática, por exemplo. Ela é uma atividade cognitiva, tal como andar, caminhar, correr. Então você precisa desenvolver essa habilidade vivenciando aquilo, experimentando, se expondo àquele tipo de atividade. Okay? Então isso é fundamental para você adquirir o idioma. Essa diferença de conceito entre aquisição da linguagem e estudo da linguagem, estudo do idioma, é fundamental para você estabelecer a sua estratégia adequada de estudos. Eu costumo utilizar com os meus alunos o seguinte exemplo. Imagine a situação de aprender a andar de bicicleta. Você tem duas possibilidades. Uma é a possibilidade real, que é você começar a testar, a treinar com a bicicleta, alguém ajudar você tentar sair andando com a bicicleta. A outra seria uma situação hipotética, que seria você estudar um manual que te explica como andar de bicicleta. Então, qual das duas possibilidades você de fato aprenderia a andar de bicicleta? Tentando ali, montando na bicicleta e tentando andar na base da tentativa e erro, ou lendo o manual? Você lê o manual com todas as instruções sobre como andar da bicicleta e aí você está pronto para montar na bicicleta e sair pedalando. Obviamente, isso não funciona
dessa forma, né? Através da leitura de um manual. E se você lê as regras, lê uma gramática, que seria o manual do idioma, você de fato não vai adquirir a linguagem. Ok? Então, se por acaso você começou a fazer isso, não é? Eu até gostaria que você comentasse aqui abaixo, né? Deixa aqui nos comentários se você começou com esse tipo de estratégia, focada em gramática, no estudo formal da linguagem, né? Ou se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui que eu mesmo vou responder, ok? E vou tirar todas as suas dúvidas. Bem, então o que você precisa realmente é isso, é se expor ao idioma e principalmente através do listening. Língua nós adquirimos basicamente através do listening. Obviamente falar é importante, eu já publiquei aqui no meu canal conteúdos que falam da importância, né, da comunicação, de você treinar a sua fala, mas o processo de aquisição da linguagem, ele é, acima de tudo, ou melhor, em primeiro lugar, através do listening, e você precisa de muitas horas de listening. Mesmo para você começar a falar o idioma, você precisa de mais tempo ouvindo do que necessariamente falando, né? Eu costumo dizer que a proporção entre ouvir e falar no desenvolvimento da sua comunicação oral ela é bem desequilibrada. Você precisa de muito mais tempo de listening do que da fala em si. Quando eu digo a fala, é você mesmo falando, você mesmo produzindo oralmente a língua inglesa. Okay? E principalmente para quem está começando, você precisa focar em listening, focar em atividades, né? Obviamente aqui no meu canal eu sempre falo de conteúdos em que você precisa treinar o listening com texto. O texto é uma espécie de suporte para ajudar a alavancar, para ajudar a tornar o listening mais claro para você. Mas é importante lembrar que o texto ele é simplesmente o script do listening. A linguagem escrita ela é simplesmente a transcrição da linguagem falada. E, na verdade, língua se adquire ouvindo, que é a forma natural. Okay? Então nós temos que literalmente mudar o seu foco de estudos, mudar o tipo de atividade que você está fazendo e focar mais em atividades de listening. Ok? Bem, todo esse processo que eu resumi brevemente aqui, eu explico ele detalhadamente na temporada do inglês. A temporada do inglês é um evento totalmente online, com uma série de videoaulas onde eu explico como fazer todo esse processo, quais são os principais erros no processo de aprendizagem de inglês, né? E a temporada do inglês é um evento totalmente gratuito. Se você quiser assistir, né, se você quiser participar da temporada do inglês, você também pode comentar, interagir, fazer perguntas. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Então aproveite que a temporada do inglês está no ar e participe dela agora mesmo, ok? Bem, então espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, espero que você aproveite a temporada do inglês e vejo você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!